comece por si para que nos estabeleça, transmita tudo o porquê de se ser contra tudo aquilo que representou Vasco Gonçalves em termos políticos. Vamos cá ver, homenagear Vasco Gonçalves significaria basicamente negar toda a essência do CDS. Na verdade, Vasco Gonçalves significa tudo aquilo que o CDS sempre combateu. Vasco Gonçalves é o PREC, o CDS é o 25 de novembro. Vasco Gonçalves é o comício de Almada, o joguete do Partido Comunista Português, a proclamação do poder popular que quis transformar Portugal na Cuba da Europa. Portugal é a democracia. Vasco Gonçalves é a reforma agrária, que roubou terras aos seus legítimos donos, que ocupou empresas, que saneou administradores e com isso trouxe a Portugal uma quebra histórica do PIB. O CDS é a luta pela iniciativa privada, pela propriedade privada. Vasco Gonçalves é a ocupação da Rádio Renascença e a tentativa do silenciamento da comunicação social. Portugal, o CDS é a luta pela imprensa livre. Vasco Gonçalves foi a vontade da imposição da unidade sindical. O CDS sempre lutou pela liberdade sindical. E por isso, enfim, homenagear Vasco Gonçalves é uma coisa nunca vista, quer dizer, é termos a democracia a celebrar quem a tentou aniquilar, é celebrar a loucura totalitária que quase fez Portugal mergulhar numa guerra civil. Eu pessoalmente conheço muitas pessoas que tiveram que sair de Portugal, eu recordo muito bem desse tempo. E portanto, enfim... Nuno Melo, peço desculpa por estar a interrompê-lo. Já falou com o Carlos Moedas sobre este assunto? Já agora, só uma nota que também não deixa de ser muito relevante. Vasco Gonçalves significou a perseguição e a prisão de opositores políticos com toda a arbitrariedade, muitas vezes com mandados assinados em branco de detenção pelo Hotel Sarava de Carvalho. Portanto, o CDS é tudo isso. Sim, já falei com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. E posto isso, a que conclusão chegaram os dois? Ou pelos vistos não chegaram a conclusão nenhuma? Não se trata de conclusão. Eu acho que o Presidente da Câmara de Lisboa foi claríssimo na forma como explicou que nunca teve a pretensão de homenagear propriamente Vasco Gonçalves através desta estátua, nomeadamente. Mas uma coisa eu digo, independentemente daquilo que fosse vontade do próprio Presidente da Câmara, o CDS não votaria uma homenagem a Vasco Gonçalves e não há nada que esteja, digamos, no acordo de coligação com o PSD que preveja, mal seria, uma homenagem a Vasco Gonçalves. Olha, se o CDS tivesse que homenagear alguém, homenageava, por exemplo, Jaime Neves, que ajudou no 25 de novembro a consagrar a democracia em Portugal e a acabar com a deriva totalitária de extrema-esquerda que Vasco Gonçalves significou. Infelizmente, Portugal ainda não fez essa homenagem ao democrata Jaime Neves. Se houver tempo, esta coisa caricatural. Já voltaremos a falar consigo. Ficamos agora aqui em estúdio em Passos Arcos com o Coronel Batista Alves. Muito boa tarde também para si, Sr. Coronel. Em primeiro lugar, o que é que lhe foi passando pela mente, pela ideia, ouvir Nuno Melo? A respeito da posição assumida pelo Dr. Nuno Melo, a nossa está nas antípodas desta posição. Em relação à figura do Vasco Gonçalves, nós consideramos que o general Vasco Gonçalves, que foi lutador antifascista, que foi militar de Abril e responsável e participou no movimento dos capitães, foi responsável, ou um dos responsáveis, também pela elaboração do programa do movimento das Forças Armadas. Foi primeiro-ministro de 4 governos provisórios durante a Revolução Portuguesa e durante a parte mais criativa da Revolução Portuguesa, podemos dizê-lo, na qual foram levadas à prática, digamos, as ideias que já constavam do programa do movimento das Forças Armadas e concretizadas por Vasco Gonçalves, que agiu sempre em cumprimento estrito do programa do movimento das Forças Armadas. Ideias essas que foram todas, ou praticamente todas, vertidas na Constituição da República Portuguesa, são hoje aquilo de que os portugueses se orgulham mais, dos direitos que conquistaram e que não tinham, que estavam arredados há 48 anos, esses direitos traduzidos nos direitos das mulheres, na igualdade, no direito à saúde, no direito à greve,
ao subsídio de desemprego, no direito ao salário mínimo. Quer dizer, uma imensidão de direitos que foram conquistados um pouco também na rua, pela população que o exigia, porque tomou consciência dos seus direitos. E essa é realmente a grande importância da Revolução de Abril, é que a população toma consciência dos seus direitos e vai à rua e luta por eles. E, na realidade, o MFA, pela voz do primeiro-ministro na altura, Vasco Gonçalves, dá, efetivamente, concretização a uma boa parte das medidas. Passados 48 anos sobre Abril, ouvindo, como ouviu o Nuno Melo, que ainda está nos estúdios da SIC em Matosinhos, ter uma visão completamente oposta, diversa da sua, relativamente à mesma pessoa. A gente via que este tipo de polémica pudesse vir a público, vir a lume, tendo por base qualquer tipo de homenagem que fosse feita a Vasco Gonçalves. Esta homenagem ao general Vasco Gonçalves surge na sequência de um conjunto de iniciativas que a nossa associação, a Associação Conquistas da Revolução, foi formada para defender efetivamente as conquistas da Revolução, para divulgar, para levar às novas gerações aquilo que foram as conquistas civilizacionais, inclusive, da Revolução de Abril, que foi realmente uma revolução total, que mudou completamente a sociedade portuguesa. É evidente que muitas das conquistas foram revertendo ao longo do tempo, mas isso é outra questão. O que estamos a falar é na defesa... Mas é ou não factual aquilo que falava há pouco o Nuno Melo, que a partir de certa altura deixa de tomar um caminho tão direcionado para a democracia? Vasco Gonçalves? A nossa leitura é diferente dessa. Não houve. Aliás, disse muita coisa o 25 de novembro. Quando se dá o 25 de novembro, Vasco Gonçalves já não era primeiro-ministro. É verdade. Portanto, todas as unidades militares estavam já na mão de elementos ligados aos 9. Como é que se liga uma coisa à outra? Obviamente, e a Revolução... Não sei se o Nuno Melo queria acrescentar. Sinta-se à vontade, 22, para poderem esgrimir argumentos. Claro. Pouco antes do 25 de novembro, como bem sabemos, dá-se o divórcio entre o Vasco Gonçalves e o Hotel Sarava de Carvalho. O que não significa o percurso conjunto até esse momento, e a destituição de Vasco Gonçalves acontece muito pouco antes do 25 de novembro. Agora, para mim, há circunstâncias que não permitem qualquer eufemismo. As democracias não celebram totalitarismo. E Vasco Gonçalves tentou transformar Portugal numa Cuba da Europa. Tentou trazer para Portugal, depois do tempo do Estado Novo, aquilo que seria uma experiência de extrema-esquerda totalitária, arvorada e em cima da loucura do poder popular. Quer dizer, deixe só aqui uma adenda ao Sr. Coronel. Deixe-me só dizer-lhe que isso são tudo pressupostos. Está a pressupor que... Não, isto são factos históricos. Se o doutor se ater realmente àquilo que está escrito, e os diários da República refletem exatamente aquilo que se passou, não há documento mais fidedigno e factual do que os diários da República, verá com certeza que nunca houve, da parte do general Vasco Gonçalves, na nossa leitura, nunca houve essa ideia. Houve realmente a ideia de caminhar em relação ao socialismo. Mas essa ideia de caminhar em relação ao socialismo ainda hoje está plasmada na Constituição da República Portuguesa. Sr. Coronel, com o devido respeito, que é muito, eu peço-lhe que revisite o célebre discurso de Almada de Vasco Gonçalves. Quer dizer, está lá tudo. Os factos são históricos. A reforma agrária é um facto histórico. A ocupação de terras com donos legítimos é um facto histórico. A ocupação de empresas, o saneamento de donos é um facto histórico. A ocupação da Rádio Renascença é um facto histórico. A tentativa de imposição da unidade sindical é um facto histórico. A detenção arbitrária de adversários políticos é um facto histórico. Os mandados de detenção assinados em branco pelo Hotel Sarava de Carvalho são factos históricos. E aquilo que nunca quiseram nesse período para Portugal foi uma democracia, as ditas democracias tipo liberal como hoje vivemos, e que realmente só acontecem por causa do que sucedeu 25 de novembro. No momento em que Vasco Gonçalves já não é Primeiro-Ministro, é verdade, mas sendo até pouco antes, e aquele foi simplesmente o grande grito de liberdade de um povo. Doutor, deixe-me só dizer-lhe que também que factos históricos
escritos E o Coronel, muito rapidamente, e também para o Nuno Melo, agradecendo aos dois dos ouvintes aqui diários nas da notícias. República. Temos 30 segundos, vou São concedê-los factos. assim, os últimos 30 segundos. São factos que não podem ser desmentidos. Grande parte, se calhar o Dr. Nuno Melo não sabe, mas grande parte dos decretos de expropriação da reforma agrária foram assinados não por Vasconcelos, mas já no 6º Governo Provisório. E alguns até no primeiro Governo Constitucional. Portanto, a reforma agrária fez parte da Constituição, foi plasmada. Eu sei que o CDS não votou a Constituição. Portanto, aí, nós não votamos um caminho não sei vital qual- para não sei qual é a razão. Senhor Comandante Posso só dizer uma Batista coisa? Alves, Posso só dizer uma coisa? Ainda terminar? Nuno Melo, em menos de 10 segundos, Menos eu 10 teria todo o segundos. gosto em estar toda a tarde a conversar convosco sobre este tema. Não temos só tempo. terminar, só dizer isto. 5 Felizmente, o segundos. CDS nunca votou nenhuma Constituição que impunha a um país o caminho para o socialismo. E essa é uma grande diferença, Sr. Coronel. Que orgulho eu tenho em ser do CDS. Foi o único- Nuno Melo, também Coronel Batista Alves, meus senhores, foi um gosto estar aqui convosco nestes últimos minutos a discutir pontos de vista divergentes, mas com toda a elevação que foi de resto visível.